Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Iniciando Atualidades Pampa desta segunda-feira, dia 30 de dezembro. Estamos chegando na reta final. Eu não sabia se ia estar viva no final do ano. Já estou super feliz. Já estou no lucro. Mas estamos chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja. Muita gente agora no litoral, tanto aqui, tanto em Santa Catarina, enfim. Mas onde quer que você esteja, você pode participar do nosso programa, você pode assistir ao Atualidades Pampa deste dia 30 de dezembro, que está entrando no ar a partir de agora com as seguintes manchetes. Temperaturas quase na marca dos 40 graus e gaúcho sem água. Como assim? Moto multada a 200 km por hora na freeway tinha dobradiça articulada. E eu vou dar meus parabéns ao presidente Bolsonaro e vou explicar por quê. E entramos em 2020 com a economia crescendo. E Facebook terá que pagar uma multa milionária por vazamento indevido de dados. Será que você estava na lista? E a OAB defende a implantação da figura polêmica do juiz de garantias e diz ainda que isto não vai aumentar os custos. Nossa, quanta coisa esquisita. Quer falar do calor? É 2019, 2020 a gente pensa que talvez isso mude. Meu Deus. Magda, você imaginou 40 graus sem água? E é o que está acontecendo com muita gente. E aconteceu no verão passado. E no verão anterior? E no verão anterior? Eu sei que vocês fizeram no ano passado. E no anterior? Ou não fizeram. Então aí eu quero levantar então sobre esse tema já uma questão. Qual? Você não sabia que esse ano, no verão, o litoral fica cheio de gente? Não, nem no Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina. Eles foram pegos de surpresa, é isso? Falta água, falta comida. Falta comida. Então, No Réveillon, então... Então vocês foram pegos de surpresa. Completamente. Então. Tá certo. Então quer dizer que faltar água é porque o poder público foi pego de surpresa? Ou será que secaram as lagoas que abastecem as distribuidoras de água? Corsã, aqui em Porto Alegre, Demai, enfim. Porque, gente, olha só, vários bairros de Porto Alegre, o problema se repete. O pessoal da Loma do Pinheiro não aguenta mais. O pessoal da Loma do Pinheiro já, sabe, ficou cíclico aquilo lá. Estamos em obras. Há quantos anos estamos em obras, cara pálida? Poxa, é uma questão até humanitária. Temperaturas na casa dos 40 graus, as pessoas sem água. E não é sem água uma manhã ou uma tarde, é dias. No Natal teve tanta gente que ficou sem água 2 dias e nos lugares mais diversos da nossa cidade. Isso... É uma aberração, né? É caso de polícia. É um absurdo. Desculpa, mas isso é caso de polícia. Não dá para entender. Será que eles não sabem que o aumento do consumo de água no verão aumenta? Aí, vamos para o litoral. Falta água, cidade tal, cidade tal. Para aí, eles não sabiam que faltava, que o público, que as pessoas iriam para o litoral? Foram pegos de surpresa? O que te parece isso? Falta de gestão. Falta de gestão. Mas há quanto tempo então mas a gente tem dito aqui, eu e a Carla estamos repetindo toda hora. Gente, nós somos gestores. A gestão não é só a imediata. A gestão envolve previsibilidade. Eles não estão se dando conta disso. E já vou informar uma coisa para a senhora. Você vai saber que em 2021 também todo mundo vai para o litoral? Vão consumir mais água. A família vai aumentar. Pois é. A senhora viu que a CE foi ameaçada de privatização. Esse ano não desapareceu a luz ainda? Mas em compensação tá caríssima, né? Tá caríssima. Mas não desapareceu. Não porque desapareceu. No ano passado, aumentou o consumo de energia elétrica do ar-condicionado. Então foram pegos de surpresa, é isso? Então, isso. assim, o que a gente tem repetido sempre aqui parece um mantra. A gente citou, Magda, o exemplo da presidente da Carris, que agora saiu, porque a Carris tem que ser privatizada mesmo, não tem mais salvação. Tem que ser privatizado, porque tem gente lá dentro. Quem quer consertar não pode, né? Quem consertar foi ameaçado de morte. Foi ameaçado de morte, então e o Estado privatiza e o e município pronto. não tomou nenhuma providência. Daí a empresa ganha um dono, o dono chega lá, demite quem ele quer e manda pro inferno, e o sindicato fica lá de fora da porta.
eu acho que está na hora da gente rever um pouco a gestão. Prefeito, dá uma olhadinha no DEMAI, o que está acontecendo. Precisa obras. Precisa obras há quanto tempo? Governador, Corsã, faltando água no litoral. Precisa obras. Há quanto tempo que faltam obras lá? Isso é gestão, é previsibilidade. Aliás, vou avisar, eu disse para a Magda Guá que em 2021 também vai faltar água. Possivelmente em 2022 também as pessoas vão para o litoral. Talvez até em 2023. Então, assim, eu estou antecipando para vocês que as pessoas vão todo ano no verão para o litoral. Pô, e não tem alguém que pensa nisso. Olha, mas tem que ter... Não, o esquema logístico, a infraestrutura logística é possível montar sim. Não precisa pensar em... porque o abastecimento... O sistema de abastecimento é o mesmo. Só precisa um sistema de preparação da água, bombeamento, tudo como manda a regra de abastecimento de água no mundo inteiro. Então... Ninguém está inventando a roda aqui, apenas estamos avisando que em 2021 as pessoas vão estar no litoral, 22, 23. Enquanto isso, uma coisa que começou faz tempo. A Simone, nossa telespectadora, ela mora em Esteio e diz que Esteio falta água. Um dia sim e o outro também. Pois é. Então vamos avisar o prefeito Esteio, eu não sei se é Corsã lá, né? Então vamos avisar então a direção da Corsã que em Esteio, quando chega o verão, eles consomem mais água também, viu? A Helena, olha aqui, ó, Ana, a falta de... Não sei porque é Ana, a falta de água é castigo. Os bobos que ficam nas cidades, pois 80% das pessoas saíram da capital. KKKKK, Helena. Pois é, não, e ela está ironizando uma coisa que é verdade. Se as pessoas saem da capital, ou seja, reduz o consumo aqui, por que falta? Por que falta? Então, com a palavra o poder público, DEMAI e Corsã, para explicar o que está acontecendo com o abastecimento de água. Porque eu continuo achando que o problema não é sazonal, é falta de gestão mesmo. Eu continuo esperando até hoje a elevada, sabe aquela outra alternativa para chegar em Capão da Canoa, Atlântida e tudo mais. A 407, né? Exatamente, a 407. Daí assim, no outro ano vai ter a elevada. Não, até hoje não tem elevada, provavelmente essa elevada nunca vai existir, eu já não acredito mais nisso. Então as pessoas têm que ir até, chegar na Estrada do Mar. Não podem cruzar, porque tem cones, e aí tem que dobrar para a direita, daí tem que ir lá na frente da polícia fazer toda a volta. Você vai pela 407, faz aquilo. Aliás, não sei quem foi o gênio que inventou aquele negócio lá. Porque não põe um sinal. Ou então põe a Polícia Rodoviária Federal, porque aquele movimento, ele vai das 8, 8h30 da manhã até umas 2 da tarde. Depois para. Pô, não dá para botar um policial rodoviário federal ali, olha, fecha aqui um pouquinho e passa. Agora faz os caras lá embaixo. Fazer uma volta e que engarrafa do mesmo jeito. Exatamente. Porque a 407 fica engarrafada do mesmo jeito. Não, pode fica cruzar com a Estrada do Mar. É infernal. Então, eu não sei, mas eu acho que tem alguma coisa errada nas cadeiras de engenharia de tráfego aqui no Brasil. Porque eu vejo cada coisa de jeca que mas falando em coisa de jeca, pergunta que não quer calar. O Marne está aqui. À frente de tudo isso está um profissional da área? Começam a preocupar, né? Mas eu já acho que não, né? Mas certamente aquela mudança lá, aquilo partiu de um engenheiro de tráfego, eu quero acreditar, né? Se partiu. E aí como é que foi o acompanhamento? É que a gente também não compreende quando foi feito o projeto, né? Às vezes o projeto é feito há 5, 6, 7 anos e hoje não tem mais funcionalidade nenhuma porque mudou os mas é porque não existe interesse. Não, e o projeto era elevado, a coisa mais fácil do mundo, ninguém precisava parar, era fazer uma elevada. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu prefiro que não tenha do que tenha uma que é bem na frente de um condomínio que não é do lado da praia. É um condomínio do lado de lá da praia. Foi um dos primeiros, é um que tem jogo de golfe, que não sei o quê, pra você, sabe? E ali tem um elevado. Só que esqueceram de medir a altura. Por baixo não passa caminhão. Mas a 101 não tinha isso. E sabe como é que nós descobrimos? Quando estávamos lá e um caminhão trancou na parte de baixo. Não vai pra frente, não vai pra trás. E como é que se tira um caminhão? Mas aí tem uma solução lusitana, que adotaram a 101. Não, eles fizeram um buraco. Lusitana é ótimo. Exatamente. Solução lusitana. E eu não tô brincando, isso é verdade. A gente sacaneia os portugueses, que eles fazem tudo, depois bota o morro em cima. Aqui a gente fez a rodovia, depois fez um buraco pro caminhão passar. Que horror. Que o português não vai gostar.
que não tem nada de engraçado. A gente está dizendo besteira aqui. O pessoal aqui através do Facebook participando, o Flávio Edson coloca. E o mais importante, no mês que falta água, no final do mês vem a conta com o mesmo valor do mês anterior ou até mais alto. Como isso se o consumo diminuiu naquele mês devido à falta de água? O mesmo já aconteceu com a minha conta de luz. E a Adri Brandão também coloca, queridos, se abrir as torneiras em bairros nobres, tem água. E são locais onde a maioria não está em casa, estão vereanando e estão fora do país. E o trabalhador, a camada mais deficitária, continua sofrendo todo o verão. Não que haja trabalhadores nos bairros nobres, mas sabemos que a luz e a água praticamente não faltam nesses locais. Por quê? Faltou na minha casa. Mas falta, não é. Eu gostei dessa tese. Eu gostei dessa tese do Triângulo das Bermudas. Faltou água e a conta vem mais cara. Como assim? Ana, em relação ao primeiro e-mail que tu lês, eu acho que é porque a data da leitura, né? O benefício, como ela tem uma data de leitura adiantada e a conta vem depois, por isso que dá a impressão de que vem o mesmo valor. Quando chegar no outro mês, ela já estará consumindo e virá menor a conta. Em relação a Capão, Carla e Vitorino, eu quero dar um depoimento, porque eu cheguei a pegar a tranqueira de mais de 1 hora, até eu desistir de vir por aquele trajeto interno, parado. E eles criaram esse desvio. E lógico que em relação a uma elevada ou em relação a uma sinaleira, eu não saberia comparar. Mas entre o antes e o depois, eu vim agora num horário de pique, eu usei agora neste fim de semana num horário de pique e está muito mais rápido mesmo, porque tu não para. Embora tu tenha que fazer esta volta, tu não para. E aquele arranque para, eu volto a dizer para vocês, eu já cheguei a levar 1 hora, porque dava 4, 5 quilômetros de congestionamento. Mas quanto tempo eles levaram para fazer isso? Não, sim, eu só estou dizendo o resultado da obra. Primeiro, a elevada resolveria, a sinaleira resolveria, mas como nada foi feito entre ficar esperando e fazer esta alça, atualmente tem sido mais rápido. Isso é um depoimento de quem usa. Mas tem parado, a 407 tem parado ali antes de Xangri-Lá, de forma igual. Ele tem parado, porque o que acontece? Como você não pode passar, você tem que pegar a direita, aqui está separado, tem uns cones que separam. Mas quando chega aqui, junta, e aqui que começa a encrenca, para aqui também e volta o engarrafamento. Eu continuo achando que alguma providência poderia ser tomada de forma humana até que se faça alguma coisa. Bota um policial rodoviário ali a seguir um pouco o olho dele, né? Porque não tem muito veículo vindo da Estrada do Mar, em no sentido norte-sul. Em comparação com o outro. Então eu preciso ali fazer um eu não sei, eu continuo achando que... Nós queremos Nós começamos a falar pela água. Nós começamos com água, elevado. O que é mais barato, elevado ou fazer um buraco embaixo? Acho que um buraco. Buraco é mais barato? Aliás, aqui temos muitos, nós podíamos comparar. Peraí, não tem uns caras presos, aqueles caras que estavam fazendo tudo para fugir lá do presídio central? Tipo aqueles caras. Foram mais rápidos, mais baratos. Eles fizeram em 20 dias um tudo, não sei quantos metros. E vai ficar mais barato. E investiram uma fortuna ali. Então, chama 20 mil por dia. Caras. O precinho deles vai ser mais em conta. 20 mil por dia. Mário Barcelos, vamos mudar de assunto? Ou vamos Magda, continuar nesse assunto? Aqui, cambiar de tema? Estava rindo aqui de algumas coisas, né? Mas falando... Não, eu já vou contar por que eu estava rindo. Estava rindo do Nietzsche. Bom, mas antes eu quero dar uma Muito frase. obrigado por estar prestando atenção na nossa conversa. Querido, vou me lembrar de ti nas minhas preces. Quero dar uma frase do Dr. Freud aqui, que eu admiro extremamente, porque foi um dos homens mais maravilhosos que passaram por esse mundinho aqui de Deus, né? Disse ele, fui um afortunado. Na vida, nada me foi fácil. Olha, Mário. Fui um afortunado na vida, nada me foi fácil. Então esse sorriso era de hiena. Pois é. Não, mas é que eu não contei qual é a história. Qual é a história? O Nietzsche, o senhor Nietzsche, nesse pequeno livrinho aqui, Por que sou tão sábio? Por que sou tão sábio? Juntou o Nietzsche com o outro doidão. Mas ele falou desde o início sobre o Nietzsche. O Nietzsche escreveu um dos livros, talvez o livro mais famoso dele, chama-se Assim Falava Zaratustra. Aí um camarada escreveu para ele o seguinte, olha, prezado senhor Nietzsche, não entendi nada do que eu li no seu livro, pode jogá-lo no lixo, por favor. Aí ele ficou arrasado. Aí outro cara, ele escreveu Além do Bem e do Mal, que é outro livro fantástico do Nietzsche, e o outro escreveu para ele, porque naquela época era tudo por escrito e tal. Caro senhor Nietzsche, o seu livro está de ponta cabeça. Esse livro não serve absolutamente para nada. Então, quando ele escreve isso aqui, Por que sou tão sábio? Isso aqui não vem mostrar nenhuma arrogância, nenhuma prepotência da parte dele.
É justamente o contrário, não é uma ode à inteligência, ao super cérebro que o Nietzsche tinha, mas é exatamente o contrário. Aquilo que ele achava que ele não tinha conhecimento, ele disse, pô, mas vem cá, será que ele não tem razão? Quem escreveu isso não tem razão, porque eu só escrevo idiotice? Isto é que prova a inteligência do homem, quando o homem duvida da sua própria inteligência. Eu já comentei isso aqui com vocês, e o Nietzsche era campeão. Pô, mas será que eu sou tão ruim assim? E quando ele briga com o Wagner? Primeiro ele faz uma ode ao Wagner, o maior compositor, Richard Wagner, e Nibelungos, e tudo aquilo, as Valquírias, aquelas músicas fantásticas, aqueles acordes, daqui a pouco caía, e a pessoa ficava aí sonolenta ouvindo Wagner, daqui a pouco levantava e tudo. E ele dizia assim, mas essa música é tipicamente alemã. Eu odeio os alemães, mas eu odiava os alemães. Então ele estabelecia essas duas coisas diferenciadas, o amor e o ódio ao mesmo tempo. Isso é mostrar inteligência. Se você muda de pensamento, se você pensa diferente, não dê bola. A vida é assim, os seres humanos são assim, isso é prova de inteligência. Se você mudar a sua opinião sobre qualquer coisa, também não dê bola, porque isso é do ser humano, mudar de opinião, sempre tendo um foco, mas mudar de opinião. Por isso que é bom ler esse cidadão chamado Nietzsche. Esse sim é excelente, recomendo para vocês. Eu recomendo. Deixa eu fazer assim um espação aqui, sair fora do roteiro. A cara que ele me olha aqui, eu não aguento. É muito legal. Não, esse troço aqui, você sabe. Não mexe aqui, não mexe aqui. Não bota a mão no Nietzsche. É daí que vem, ó. Parece mais revistinha de sacanagem. Mostra ele de novo. Parece mais revistinha de sacanagem. Eu acho que ele era parecido com o Lula. Tem figurinha pornô aqui, deixa eu ver, eu vou achar uma figurinha. Isso aqui é revistinha de sacanagem. Isso é uma falta de respeito com a sabedoria e com a inteligência do coleguinha. Não, o cara escreveu um troço. Não, coleguinha também não dá. Todos nós somos coleguinha. Por que tu acha pejorativo? Aí é deprimente. Não, coleguinha é carinhoso. Isso, é coleguinha carinhoso, eterno, amigo. Coleguinha é carinhoso. Falando em linguiça, o Chicão tá de férias? O coleguinha Chicão está no litoral. No litoral. Ele falou que ia dar uma passada em magistério. Ele foi lotado lá, meu amigo Bruno Malma me ligou lá, disse que não tem nem comida. Ele foi de carona com o Bruno de Del Rey. Não, a Ieda aqui do facebook.com, a Ieda Magalhães Castro, nossa telespectadora que nos acompanha no Facebook, diz: gente, vocês perceberam que o Chicão ficou preso na piscina hoje? Será? Não, Voltou pra piscina e não, ficou amiga, preso eu quero de te dizer novo. que ele tá em férias. Se ele não saiu da piscina pra poder sair em férias, a gente não sabe. Se ele vai chegar Se não aqui comprar uma escadinha pra piscina, nós não sabemos. Mas eu acho que agora já botaram a escadinha Ele vai ter que esperar a água evaporar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Chicão tá correndo um risco muito grande de estar no nosso litoral. Porque ele fala tão mal do nosso litoral, vai ter emboscada, ele vai apanhar. Ainda mais no magistério. Vão fazer uma emboscada pra ele. Magistério, Eu acho que vão botar ele no piscinão de Ramos. Gustavo ter falar mal dele. Olha aqui, ó, duas coisas que eu quero dizer. Ele tá bem, ele foi com o namorado dele. Já que parou, Como? Sim. você tá falando da sexualidade do coleguinha. Não, namorar não implica em sexo. Tem Mas namoro tu falou. Não tem namoro que não tem Tu sexo. falou. Pergunta pro Marley como é que é o negócio. Tem namoro que não tem sexo. Que barbaridade. Mas que bárbaro. Ô, Gustavo Vitorino, Eu consigo brigar. deixa eu te dizer uma coisa, Gustavo Vitorino. O senhor Luiz Fernando Andrade, que é um telespectador assíduo do nosso programa, gosta muito de ti, gosta muito dos teus comentários. Mas ele gosta mais é de mim. Porque Pronto, ele esteve comprando óculos, sei lá, ele e a esposa, enfim, e ele falou todo o tempo em mim. Só me elogiou, só disse maravilhas. Parece que a esposa dele até ficou com um pouco de ciúmes. Então, senhor Luiz Fernando Andrade, eu quero mandar um beijo carinhoso pro senhor, quero agradecer todas as gentilezas que o senhor fez para mim e saiba que eu sou muito grata ao senhor. Combinado? O senhor sabe por que eu tô lhe mandando beijo, né? Bom, meu nome é Luci Marra, mas eu vou contar pra vocês. Ele falou mal de mim não, o dona tempo Magda, inteiro. Falou horrores de não mim. aceito. Aí, quando disseram pra ele assim, ao seu lado está a pessoa que contrata e demite pessoas lá na Pampa. Não, mas não é assim, eu tô brincando, que não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, seu Luiz Fernando Andrade, tô louca pra saber quando é que o senhor vai fazer outro óculos ou vai trocar lente, que é pra gente se encontrar, seu Luiz Fernando. Eu sei que o senhor me ama, ó.
Ó, seu Luiz Fernando, coraçãozinho pro senhor também. A dona Luci Maria... Não, Luci Marra. Boa noite, aliás, uma noite especial. Então, minha neta Alice tem 6 anos e síndrome de Turner. E hoje ela me pediu uma sandália de salto, porque não gosta de ser baixinha. Essa é uma das características da síndrome de Turner, que como a pessoa fica com um cromossomo só, que é o cromossomo X, só dá em sexos femininos. Me veio à memória várias mulheres, mas eis que lembrei de você, dona Magda, que estou sempre reclamando, dizendo que uso salto, enfim. Mostrei sua foto e adivinha o que ela disse? Vó, essa moça também tem síndrome de Turner? Eu me emociono ao falar, diz ela, porém ela é maravilhosa. Parabéns pelo grande ano que a Atualidades Pampa teve e vai continuar a ter. Um grande abraço a todos. Meu nome é Luci Marra. Dona Luci, a Magda tem síndrome de trovão, é outro tipo de síndrome. Não dá para fazer brincadeira nisso aí. Fico muito honrada. Essa síndrome, qual é a característica dela? A característica fica a altura, ela fica baixinha, ela tem, por exemplo, o pescoço diferente. Tá? Ela tem um pescoço diferente, ela tem um formato de pescoço mais grotesco, assim como se fosse alado, tá? Elas, quando nascem, só as mulheres, só as meninas, elas parecem crianças normais, acabam se diferenciando apenas por um peso abaixo da média, uma altura abaixo da média e a presença de linfedema, que é um inchaço por uma deficiência no transporte da linfa, tanto nos pés e nas mãos. E tem outras coisas, tórax largo, enfim, não desenvolve os seus órgãos genitais direitos, então ela fica sempre com infantilismo sexual. E Alice é um nome que eu acho muito bonito, muito bonito. Então eu mando um beijo para dona Luci também, um beijo para Alice. Tomara que você se espelhe em mim, eu fico muito honrada. Carla. A Rosângela tá furiosa. Quer dizer, a Rosângela não, é a outra telespectadora. A Rosângela tá feliz. Meu IPTU baixou R$8. Ela mora na Vila Ipiranga, diz que adorou. Mas a Manê Gigante diz: o meu IPTU aumentou. Pior, não recebi o carnezinho para fazer a opção facilmente. Um desaforo. Já pensou se eu fosse uma pobre velhinha? Olha a dificuldade para entrar no site e procurar o valor para pagar. Só de braba não vou antecipar. Acho um desaforo a gente ter que correr atrás para pagar. Eu acho que isso aí vai acontecer bastante agora. As pessoas que tiveram um aumento de IPTU vão reclamar, as pessoas que tiveram um decréscimo vão comemorar. Faz parte sempre que a gente modifica a base de cálculo, esse tipo de coisa é normal. Vocês vão ver, por exemplo, em algumas regras da Previdência vai acontecer a mesma coisa, pessoas que foram beneficiadas vão comemorar e pessoas que foram prejudicadas vão reclamar. É parte integrante. Faz parte do show. Instagram, você pode participar do nosso programa. Instagram é @atualidades.pampa. youtube.com/tvpampa, ativa aquela sinetinha que tem ali do lado direito e você recebe sempre notificação quando nós estamos no ar. Se for o Facebook, é facebook.com/atualidadespampa. Se for e-mail, atualidades@pampa.com.br. WhatsApp 999-777-001. Importante é que você participe do nosso programa. E eu tenho aí na Rubem Berta, no bairro Rubem Berta, um fã, diz que é o meu fã número 1, chama Flávio. Beijo, Flávio. Também um outro Flávio que estava de aniversário na sexta, Flávio da Upsol, toda a sua família assiste. Então ele que é o comandante daquele barco que às vezes perde o seu rumo, mas ele é que mantém todo mundo ali na linha. Então Flávio da Upsol, perdão não ter recordado na sexta-feira, mas um abraço enorme para ti pelo teu aniversário. E a Roselaine Bonds, ela coloca aqui: perfeito, Vitorino, quanto às praias. E outra, falta de gestão, e se não tem um plano para resolver, que nem se candidatem. Será que alguém importante vai começar a resolver alguma coisa? E o Claudino Paz também coloca aqui: boa noite, grande bancada. Vocês poderiam me passar para onde vai todo esse dinheiro que é recolhido nas multas, para onde ele vai e o que leva o povo de benefício nisso, já que é um momento em que todo mundo vai para a freeway e... Ele é fracionado, uma pequena parte. Nas rodovias federais, ele vai parte para o governo federal, tem uma pequena participação do município e uma pequena participação do estado. As multas, as demais multas que passam pelo Detran, por exemplo,
essas multas têm uma parte para o governo do estado e uma pequena parte para os municípios. O governo federal não tem participação nas multas dos órgãos estaduais. Agora, o que é feito com esse dinheiro? Tecnicamente, a lei diz que esse dinheiro é para ser investido em educação de trânsito, formação, campanhas, mas a gente sabe que na prática vai tudo para o caixa único e se queima do jeito que político gosta. Só Deus sabe como. Ainda sobre a água, olha o que diz o senhor Jari, aí de Pelotas. Já que o tema é água, venho relatar o absurdo que a companhia estatal pelotense Sanep faz todos os anos. Antecipa o vencimento da fatura de janeiro para final de dezembro unilateralmente. Ano passado, solicitei à companhia um embasamento legal que lhe autoriza essa conduta e faz um ano que não tenho a resposta. Ou seja, arquei com uma fatura em 8/12 e outra em 25/12, que venceria em 8/1. Ficamos reféns dessas companhias e sem respostas. Cara, que vigarice é essa? Pois é, né? Como assim? 8/12, a outra 25/12, eles cobraram, que venceria em 8/1. Que seria 8/1. 8/1. Hello? Além de falta d'água ainda... Gente, daqui a pouco eles vão cobrar... 3 por mês. Daqui a pouco eles vão cobrar o IPVA de 2021 em agosto de 2020. Chegasse a falar Acho que alguém tem que se explicar sobre esse negócio, viu? Acho que alguém vai ter que dar uma satisfação. Como antecipar? Pô, não ia vencer no dia 8 de janeiro, aí antecipou dia 25. Ânsia arrecadatória, eles querem isso. Tá demais o negócio, gente. Uma falta de respeito com a cidadania. Doutor Russo, vamos à sua manchete? Vamos, dona Magda, a senhora lembra-se, tenho certeza, porque a senhora acompanha. Não, a senhora me acompanha. Sim, os colegas, às vezes, da bancada não me dão a atenção que eu mereço, mas a senhora sempre me dá. Que horror. O prólogo é grande, eu trouxe a notícia... Só um minuto. O prólogo é grande, o conteúdo... Olha, outra Mônica melhor. Viu? A gente cria os monstros, depois os monstros engolem a gente. Quando o seu Marley briga comigo, eu sinto daí. Eu acuso. Viu? Quando o seu Marley briga comigo, aí me sobra pouco. Mas eu vou à minha notícia. Então vai a tua notícia. Eu quero ser rápido. Conciso. Quero ser breve. Semana... Doutora Roberta, desculpa. Eu na semana próxima que passou, eu trouxe o caso dos argentinos, dona Magda, que tentaram dar um jaguarné. Sabe o que é jaguarné? Jaguarné? Que jaguarné? Deus, Quiseram dar uma enrolada nos brasileiros aqui. Pois não é privilégio só dos argentinos que quiseram dar um jaguarné nos brasileiros. Uma moto a 200 km por hora na nossa gloriosa freeway aqui fez com que a polícia, também motociclista da nossa Polícia Rodoviária Federal, percorresse por 5 quilômetros atrás do fugitivo aí. E o fugitivo, ele não fugiu, não fugou, porque houve um incidente e ele teve que diminuir. Termo bem policialesco. Não, tô no clima. Houve um incidente e a moto teve que diminuir e a polícia pegou o cara. Bem, não seria o primeiro, nem o último, né? Ele a 200 km por hora, a polícia chegou, ele cheio de irregularidades. A gente sabe, a gente tem um cano de descarga para não fazer barulho. Só passa na revisão um determinado modelo, mas eles fazem a revisão lá no Detran e depois saem de lá, trocam para ficar fazendo barulho pela cidade. Sim. Né? Essa moto também nos privilegiava com esse nos ouvidos aí. Mas o que ele tinha, dona Magda? O que ele tinha, querido mestre? Tem um nome que eu não posso perder o nome. Além das rodas. Dobradiça articulada, dona Magda. Que é isso? É o que o argentino tinha. Tu aperta aqui, a placa, desaparece. O argentino tá fazendo seguidores. Então, os argentinos estão fazendo escola aqui no Brasil. A motinha apertava um trocinho ali, a plaquinha, desaparece. E os radares e as fotos não pegavam a motocicleta. Beleza, é isso que a 200 por hora, por isso que ele andava a 200 por hora. E ele não satisfeito que ele podia se esquecer de levantar o trocinho, a plaquinha levantar, ele ainda tinha um dispositivo na moto que dava o bibi, aquele avisando quando tinha o radar. Então, ali na foto, do lado esquerdo do vídeo é a placa pra cima, ó. Exatamente. Ali, olha ali a placa dele como ficava, doutora Roberta, olha ali, ó. Aquilo ali é a placa, nós estamos vendo ela em pé, quando ele já acionou. Só faltava ele estar tomando cerveja e descansar a lata de cerveja na placa. Então aquele argentino, semana passada, tá fazendo escola com os brasileiros. Mas ele foi, dona Magda, multado por excesso de velocidade, foi multado por esse cano de descarga aí.
Não, a moto foi apreendida. Mas não pagou. Ele assinou um termo circunstanciado. Não, para tirar a moto tem que pagar tudo agora, né? A moto foi presa e ele assinou um termo circunstanciado. Ele vai ter que responder por todas essas tripulias que ele fez aí. E vai perder a carteira. Como é que é? Jaguanéis, tripulias. Caiu muito meu linguajar, né, dona Maria? Mas é que eu tô motivado pelo fim de ano que se aproxima, dona Maria. Jaguanés, o Rilho. Jaguanés, Mas é que tem um jaguané. Ele fez um jaguané, né? Ah, tá bom. Olha, então quem fez o jaguané também fui eu, que sexta-feira esqueci de mostrar a revista que o Aveline trouxe para todos nós aqui, que é, sem dúvida alguma, a melhor revista de esportes que nós temos. Está em todas as bancas e você vê aqui, ó, olha ali, ó, na capa, o Noveleto, chama a Dinastia Noveleto, tem uma belíssima entrevista com o Noveleto aqui no conteúdo a saga de Noveleto. Carlos de Inchada, ideias de empreendedor, e Noveleto diz na capa: se convidarem para prefeito, eu abraço. Te cuidem, candidato à prefeitura. Mas bacana o que eles sempre trazem. Lindo o pôster dele. Olha aqui, os dois pósteres. O pôster. Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão da Copa Ipiranga Sub-20 2019. O pôster para quem é gremista, para você que é gremista curtir, mas também, do outro lado, campeão gaúcho feminino de esportes do 2019. Pelo menos em alguma coisa a gente ganha. Esporte Clube. Mas olha aqui, não é alguma coisa. Que lindo, isso é muito bonito, não. Eu sei. E a qualidade da revista, né, dona Maria? Que coisa linda esse Avelino. Mais audiência que a seleção brasileira. Aliás, eu quero dizer para vocês que o Noveleto foi criado em ambiente religioso. Olhem o Noveleto fazendo a primeira comunhão, de vela na mão e vestidinho. Olha ali que amor. Noveleto. Revista Gol, todas as bancas da cidade. Atual vice-presidente da nossa CBF. Desse CBF. Aliás, né? também tem uma matéria com o Diogo Rossi, nosso colega da Rádio Grenal, então muito bacana, contando as suas origens, da onde ele veio, né, subiu de estagiário até então coordenador de uma das maiores emissoras de rádio esportivo do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. Mas, eu vou ter que achar o querido aqui, vamos ver. Sabe? Bem no final, esse menino é gente muito boa. Só enquanto você procura, estão noticiando que o dia 7 assume na Federação Gaúcha de Futebol aqui no Rio Grande do Sul o nosso Luciano Oxman, filho do nosso não menos querido Zelinho Oxman, que nos assiste todos os dias. Todos os dias. Ele e sua senhora. Um abraço tá aqui, nesse casal querido. O Diogo Rossi, ó. Trajetória de Diogo Rossi, nosso colega aqui da empresa, da rádio. Bela criatura e belo profissional. Da Rádio Grenal. Bacana, né? Da Rádio Grenal. Dona Carla. Dona Magda. Dona Magda, não quero me intrometer nos assuntos dos meus colegas, mas achei de bom tom trazê-lo conforme o meu por favor. Colega de bancada. E tá todo mundo ficando assim. Exatamente. Todo mundo ficou girando. Viramos ensinadeiras. Eu tô aprendendo, é óbvio, num ano de cara bom faz discípulos. Final de ano é assim, falta de assunto, vira. Parou. Não tem nenhuma falta de assunto. Nós estamos cheios de assuntos aqui. É importante. Mostra pra ele. Eu fiz toda essa introdução para dizer que o Ruschel já tratou desse assunto na semana passada, eu não estava presente, mas já sei que foi muito bem abordado. Mas tem repercussão nessa segunda-feira e a OAB entrou defendeu a implantação do juiz de garantias. O juiz de garantias, que foi uma figura que está dentro do projeto anticrime sancionado pelo presidente da República, contra a vontade do ministro Sérgio Moro, contra a vontade também de juízes, da Associação dos Juízes, que já se posicionou, buscou frente ao STF que isso não aconteça. Também o partido, o Podemos, entrou no sábado, e o Cidadania também pedindo a anulação de tudo isso. Mas a OAB, que dessa vez ficou do lado do presidente Bolsonaro, né? No final do ano, verdade, que veio se estremecendo durante o ano de 2019, né? Tendo posições completamente diferentes do presidente, diz que pediu para ser parte dessa ação no STF, mas pediu para ser parte para defender, então, a implantação do juiz de garantias. E uma das coisas que se fala é que isso vai ocasionar um custo muito grande. Até mesmo o ministro Sérgio Moro citou que tem muitos e muitos municípios que têm apenas um juiz. E como, então, determinar 2 juízes para a mesma causa?
juízes para a mesma causa. Então, essa é a posição da OAB e eu gostaria de escutar. Carla, tu traz em muito boa hora o tema, porque primeiro uma preliminar aqui que eu peço atenção. Quando a gente diz que quando o presidente da OAB fala uma coisa e quando a OAB fala uma coisa, embora pareça ser a mesma coisa, não é. Isso é uma decisão que é exarada pelo Conselho Federal e a OAB representa. Então, eu, por exemplo, eu e o Vitorino podemos pensar diferente sobre a matéria, né? Esse assunto sobre é esse assunto, exato. Não, esse assunto ele é polêmico, ele é muito polêmico. Eu estou dizendo, tu pode, mas a instituição fechou posição e apresentou posição que a Carla está nos trazendo. Então, isso é uma coisa, quando a instituição se manifesta. O que nós temos aqui? Os juízes federais, os juízes da Federação Nacional também entraram com a ação, como tu disseste bem, e nós discutimos aqui porque o Bolsonaro, ele foi ao ministro Toffoli e teriam conversado e trabalhado a ideia, antes de ele não vetar, porque ele vetou 25 artigos, ele não vetou, ele teria conversado com o Toffoli e eles teriam ajustado esta questão. O ministro Sérgio Moro, ele discordava, mas foi votado, foi superado na decisão dele. Mas o que nós não conseguimos entender, Carla, é que serão 40% das comarcas só tem um juiz. E nós precisamos entender a velocidade do processo, porque vamos para o exercício da lógica, tá? Tu colhe as provas, tu recebe o réu, tu colhe as provas, tu ouve as testemunhas, tu tá por dentro do processo. Para tu dar uma sentença, é muito mais fácil, tu tem o conhecimento dela. Assim como está o juiz de garantia, tu faz toda a instrução e aí vem uma pilha, aqui agora não é mais pilha, tudo é online. Mas online. Mas viria uma pilha e eu tenho que me inteirar todo do processo para dar uma decisão. Se já demora a justiça, vai demorar muito mais. É aí que a gente quer chegar. Então, mas a matéria é polêmica, sem nenhum dom de sabedoria ou divergência, só dizendo que a matéria é polêmica. A OAB se posicionou, eu pessoalmente, o advogado Ayrton Ruschel continua contra o juiz de garantia. Eu acho que esse juiz de garantia foi uma bobagem que inventaram para amarrar os processos. Foi Freixo, eu sou contra também. Sou contra, e aí a gente ouve muita besteira em entrevista. Mas isso é comum lá fora. Não é não. Eu procurei na legislação de países desenvolvidos e encontrei decisão em sede de agravo, exatamente como tem aqui no Brasil, decisões monocráticas de cortes superiores. Não é juiz de garantia, não. Não tem juiz acompanhando instrução, acompanhando isso, acompanhando aquilo. Não, é bobagem. Isso, se disserem para você, pode dizer, isso não existe. Isso é bobagem. É o que eu chamo de tribunal de recursos. Você recorre, só que não é uma câmara que julga, é um juiz, instância superior, e hoje já existem as câmaras para julgar os agravos. Então isso é uma bobagem que estão dizendo. A outra bobagem, não vai ter mais despesa. Vai ter despesa, sim. Muito? Vai ter, vão arrumar juiz aonde? Os juízes vão ter que ganhar mais para isso. Vão ter que arrumar juiz aonde? Não vai ter despesa, porque os juízes vão trabalhar em plantão e rodízio. Aonde plantão e rodízio? Vão ter que ganhar mais para fazer isso. Como é que vai fazer plantão e rodízio em Santiago do Boqueirão? Vai aumentar o Vitorino, no mínimo diárias e transporte. Porque se tu pega uma comarca, porque a gente quer fazer baseado em Porto Alegre, por exemplo, mas não é. Porto Alegre não é a realidade. Justiça Federal, por exemplo, tem pouquíssimas pelo Estado, né? Mas vamos para a Justiça Comum, o exemplo que ele deu, o Santiago do Boqueirão. A outra comarca é 50, 70, 80 quilômetros. Um juiz está lá e outro juiz está aqui. Esse processo, ele vai ter que vir aqui. Quando é que ele vai vir aqui? Ele não tem tempo, porque ele está com a comarca dele cheia de processo. Eu não sei como é. E a gente vê pessoas tão letradas defendendo isso que tu fica assim, mas o que eu não estou enxergando? O que eu não estou enxergando? Quando eu comecei a ler isso, aí hoje na nota da OAB eu vi, não vai ter aumento de despesa. Exatamente. Não... Muito? Engana que eu gosto. Eu parei para pensar, peraí, o doidão sou eu então, né? Eles vão trabalhar mais. É mais uma Federal da minha legislação instituição que não vai conseguir ser implementada. Mais uma. Não tem data? Agora, tem 30 dias para implementar. Vai 15 de janeiro vai ser regulamentado dizendo como será. E aí, como será, nós vamos ter que fazer. Uma pergunta dentro da minha ignorância. Por que a OAB está aprovando isso? Pois é, grande pergunta.
É essa a pergunta que eu quero fazer. Às vezes a pergunta já é uma grande resposta. Seu Mané, eu posso responder. Eu posso responder. Por favor. Não concordando, mas posso responder, porque eu conheço qual é a tese, né? A tese é a seguinte, é que o juiz de garantia, ele trabalha a prova. Tá? Ele trabalha a prova e não se compromete. O que se diz é o seguinte, é que o juiz, o sistema fica menos corruptível. Essa é a verdade. Porque o juiz que colhe as provas não é o juiz que vai dar a sentença. Então, teoricamente, a OAB, que trabalha com o conceito de teoria, tudo que vai favorecer a eficácia do processo, ela defende. Então, ela defende isso. Se o senhor não terá mais o poder absoluto de manusear as provas, porque terá um outro juiz que revisará tudo, a OAB defende isso. Tá? Agora, como operacionar isso num Brasil deste tamanho, eu vou aguardar. Dia 15 nós teremos a norma, como vai funcionar. A execução disso é muito difícil. É a mesma coisa... desculpa. Não, e o ministro Sérgio Moro é contra. Não estava previsto. Então, para o juiz Sérgio Moro... o ministro Sérgio Moro não ser a favor, já é um indício de que é desnecessário. E por que tirar poder do juiz? Que está ali tão próximo da construção da prova, da produção da prova, né? Por que não valorizar e não respeitar a visão do juiz? O juiz julga. A ideia é criar mais e mais instâncias para os processos tornarem o Bolsonaro sancionou. Carla, aí vem de novo, aí tu sai da política, que eu não gosto de fazê-lo e não abordei. Por isso que eu disse, eu ia abordar tecnicamente a matéria. Porque o que se diz é que no processo do Flávio Bolsonaro, que o Bolsonaro está extremamente insatisfeito com a mexida nas provas lá, que estão mexendo com provas, havendo 2 juízes, isso seria uma forma de tolher isso. O cara pode mexer na prova, mas se chegar o outro juiz que vai dar a sentença, ele pode ver isso e fazer. Mas isso é um argumento político, tu não pode mexer numa legislação, numa legislação desse tamanho, que vai mexer com centenas de juízes, de comarcas, entendeu? Para usar um argumento político. Então, esse argumento eu superei, eu fico na parte técnica. Mas, Ruschel, então, mesmo não superando a tua parte técnica, vem uma pergunta. Se o processo do inquérito do filho do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, já está em andamento, essa legislação, na minha opinião, tecnicamente não vai ser abarcada, porque já está acontecendo. Ou vai regredir? Não, esse juiz terminará a instrução e a sentença será dada pelo juiz, Então ele vai ser absorvido por essa lei, então. Mas daquelas legislações que realmente são feitas. A gente está virando uma grande bagunça a justiça no Brasil. Né? Para agradar alguém. Que tu sempre diz, Está virando uma grande bagunça. Agora à tarde, por exemplo, o Ministério Público Federal lá da Bahia disse que as escolas militares na Bahia não vão poder mais interferir no relacionamento entre alunos, ou seja, namoro, e não tem mais direito de interferir no corte de cabelo dos alunos. Escola militar. O Ministério Público Federal da Bahia decidiu opinar que, se houver interferência, serão processadas, sabe? Então a disciplina do colégio não vale mais? Vai virar bagunça. A ideia é desmoralizar as escolas militares. Se eu quiser raspar minha cabeça, eu não posso. A ideia é desmoralizar as escolas militares. Aí daqui a pouco eles vão e pedem uma liminar lá em Brasília, aí um ministro qualquer lá dá uma liminar. Mas quem quer na escola, né? Todas as escolas têm um viés. E tem fila esperando o lugar. E a gente escolhe a escola que a marca registrada da escola militar é a disciplina, a padronização. E qual é o objetivo? O estudo, né? Qual é o objetivo da ideologia de esquerda, do socialismo? Que é desmoralizar essas escolas. Doutor Ruschel, olha, o pessoal está se esforçando para lhe ajudar. Dona Magda, eu tô com a baixa estima elevada, não deixa me xingar. Não deixa me xingar. Boa, não, ninguém está te xingando. Eles estão te ajudando a sair de uma coisa que até agora tu não soube explicar. Boa noite, sou André Saldanha. Deixa eu ajudar o Dr. Ruschel. Não me ajuda. Jaguané significa... Jaguané significa uma mistura de jaguar com mané. Ficou melhor agora o negócio. Pois não? Ficou melhor. Um jaguar mané é de doer. É de doer. Jaguar com mané. Na audiência, neste Forno Alegre, André Saldanha. Tá morno, André. Daqui a pouco nós chegamos onde ele quer. André, tamo junto. Roberta, tão sorridente a sua notícia. Sim. Não, é que não tem como não ficar com essa turma querida aqui. 2020 tá logo ali.
E segundo o Banco Central, que emite sempre o Boletim Focus, que faz uma análise da economia, dos dados da economia, a gente já sente que estamos entrando numa economia que está crescente. Por quê? Porque o último Boletim Focus, que foi divulgado nessa segunda-feira, no dia 30 agora de dezembro, eles aumentaram a projeção do PIB. O PIB ficou em 1,17%, portanto, é a 4ª semana consecutiva de crescimento. Com a economia aquecida, há uma pressão inflacionária, isso é natural. Então, a inflação cresceu um pouquinho, mas ainda assim ficou abaixo da meta. A meta era de que a nossa inflação tinha que chegar até o final desse ano em 4,25%, e ela bateu 4,04%. O dólar ficou em 4,10%, o IPCA 13,61% e a Selic se mantém a 4,5%. Possivelmente, em razão de que quanto mais os juros baixam, mais aquece a economia e aí aumenta a pressão com a inflação. E a inflação a gente tem que segurar porque é o poder de compra das pessoas. Então, realmente, todo cuidado é pouco e o Banco Central me parece que está atento a isso. O que eu gostaria de trazer, que eu achei muito importante, é que o governo federal fez questão de apresentar um estudo técnico demonstrando o quanto ele já fez de ajustes fiscais no governo. Então, e esses ajustes fiscais, elas estão elas estão ajudando os juros futuros. Porque todo investidor agora que vem para o nosso país com o juro baixo, ele vem não para especular, ele vem para deixar o dinheiro aqui investido. Isso é muito raro. Antigamente, nós todos estamos vivendo um país onde tem tantas desigualdades sociais, tanto desemprego, tanta falta de oportunidade. Por quê? Porque nós éramos um país que oportunizávamos um juro especulativo. As pessoas deixavam o dinheiro guardado, o dinheiro trabalhava para si e aí os ricos ficavam mais ricos. E não produziam nada para as pessoas poderem ter oportunidade. Agora não. Agora isso aí vai igualitar. Por isso que eu tenho muita confiança na economia para o próximo ano, porque vai oportunizar emprego, renda e que as pessoas empreendam. Por quê? Porque deixar no banco guardado não vai render. Ou a gente vai correr um pouco mais de risco, colocando na bolsa e tendo todo um cuidado, que aí com uma assessoria, né, financeira a gente consegue, ou a gente vai ter que investir. Né? E o governo, então, fez esse ajuste nos seus gastos, diminuiu a dívida pública em relação ao PIB, mas ainda a nossa dívida é muito alta, tanto é alta que para o orçamento do governo em 2020, como eu já tinha dito anteriormente, há umas semanas atrás, o rombo estimado nas contas públicas é ainda de 124 bilhões de reais. Porém, segundo esse estudo, se estima que nós vamos chegar a um rombo de 80 bilhões de reais. Então, vai ter ali um enxugamento bem importante da nossa máquina pública e isso é bem positivo para todos nós. Muito bem. Fala. Continuamos na polêmica aqui do Jaguané. Porque o Fernando Galdério, agora eu senti firmeza nesse aqui, ó. Porque tá tudo a ver com o nome dele. Nada a ver isso. Jaguané disse do boi ou da vaca que tem um fio do lombo branco, o lado das costelas preto ou vermelho e a barriga branca. Ainda existem duas variantes, o jaguané preto e o jaguané vermelho. Ó, esse é o jaguané, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. O jaguané. Um zebu, jaguané. Peraí, quer ver? Ó, jaguané. Tá cheio de jaguané aqui. Olha aqui, o jaguané. O mesmo... Ele tá preparando a imagem. Olha aqui, ó. Tá se preparando a imagem. O mesmo que cangambá, variação de jaguaré. Disse do gado vacum que tem o fio do lombo e a barriga branca. Mas é jaguaré ou jaguané? Jaguané. Jaguané. O meu é jaguané, porque ele quis dar o jaguané, mas rolava na gente. Aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui, ó. Segundo o Fernando, é isso aí. Segundo o Fernando, é isso aqui, ó. Fernando Galdério. Fernando Galdério sabe tudo, Fernando Galdério. Tu ainda não conseguiu nos explicar por que seu Fernando tá pegando ao pé da letra. Eu falei, imagina que o jaguané é o cara que... É o homem da cidade, né? É que tem um homem da cidade, deu uma adaptada. Mas o termo evoluiu, circulou, ele vai sofrendo mutações, seu Marne. Ele vai sofrendo mutações, seu Marne. Marne Barcelos, quero lhe ouvir sobre a sua manchete, pode ser? Ou o senhor tem algo assim a dizer antes disso?
Ele tem a dizer que qualquer semelhança do Nietzsche com o livro... Não, o meu irmão perguntou aqui, esse livro não é do Nietzsche, é do Olívio Dutra. Com licença, deixa aqui, coisa preciosa. Tem do nosso amigo também. Eu quero dar meus parabéns. Tudo bem, o senhor Noé? Família bem, graças a Deus. Não é, mas... Seu Noé, tá? O negócio Noé não era barco, era arca. Agora com era grama arca, parada. então é mais antigo ainda. O Bolsonaro, tem muita gente que... Não, o Bolsonaro não conseguiu nada com o negócio do DPVAT e tal. Sabe quanto baixou o DPVAT? 88%. 88%. Então, apesar dos pesares, foi um triunfo do Bolsonaro. Se não fosse essa determinação, essa medida provisória criada pelo Bolsonaro, nós, ou todos aqueles que têm carro, no meu caso eu não tenho carro, não posso dirigir, mas estaria, evidentemente, as pessoas pagando, não seria muito, 30, 40 ou 50 reais, com tendências a subir. Então, de fato, tem que dar os parabéns ao Bolsonaro, que neste caso aqui do DPVAT, o público brasileiro, os consumidores brasileiros, aqueles que têm os seus automóveis, saindo ganhando. Por que custava 40 e agora custa 6 ou 7 reais? Por que custava 50 e agora custa 12? Por quê? Por que esse pacote de bondades foi estendido? Sinceramente, eu não entendo esses potentados brasileiros que tiram tudo, sugam tudo do povo, né? E as pessoas estão aí pagando. Por exemplo, está todo mundo em recesso. Todo mundo em recesso, os deputados estão em casa, estão viajando, as bases eleitorais, tudo mais. E todo o povo brasileiro está trabalhando, ou pelo menos alguns. Marni, eu queria pegar aí, porque eu acho que o melhor exemplo que a gente pode pegar, porque eu acho que ganhamos todos, ganhou o Bolsonaro e ganhamos nós, a população, com a não extinção também porque o que eu defendia, mas eu não tenho controle econômico para saber se o destino, como a gente tinha assim, 45% era para um setor, 5% para outro e 50% para outro. Eu não tenho aferição, mas a importância do DPVAT, eu acho, porque a gente se basear na gente que tem carros um pouco melhores que a média da população, que faz seguro dos carros, nós temos seguro, mas o grande povo são carros que já com 10, 12 anos de circulação, que às vezes atropela alguém, às vezes bate alguém e não tem recurso para não tem pensar. Então isso é um seguro, porque não vai mudar o prêmio, tu vai pagar menos, mas se houver o acidente, as pessoas receberão o mesmo valor por morte, o mesmo valor por acidente. Então acho que a proteção da população, seu Mário, e o valor adequado, como me permita dizer que as pessoas têm que exigir o seguro, tem que ir lá receber o seguro. Isso, lógico. Não dizer, não vou, isso aí não vai dar em nada. Não, dá sim, tá lá o seguro, leve todos os documentos e retire o seu dinheiro, o dinheiro que você tem direito. Você pagou a pólice, né? Lógico. Oi, manda um abraço pra gente, Guilherme Falcão, Jane e Paulo Muck. Não vivemos sem vocês. Como é que é? Manda um abraço pro Paulo, mandei para todos vocês. Ele ama vocês, Guilherme Falcão. Eles são de Lajeado. Olha, tem tanto jaguané aqui. Tem jaguané de todos os modelos. Eu e a Ana estamos nos deliciando com os jaguanés. A gente tá vendo os estilos aqui, ó. Os estilos. Dá pra escolher, Ana? Dá, olha que bonitinho aqui, ó. Consegui uma foto, vamos ver se a gente consegue. Esse é um estilo, a Magda já encontrou outro. Já encontrei outros modelos. Ai, mas que fofo. Encontrei toda branca, mas tá meio desmilinguida, eu acho que ela tá doente. Eu não quis mostrar. Olha, ela é muito magrinha, ó. Essa aqui é muito magrinha, ó. Não tô gostando desse jaguané aqui. Tá olha que coitadinha, tá bem ruizinha, ó. Dr. Rush depois da festa, sim. Depois que isso? Que isso, dona? Voluntários da Pátria. Leia-se, Centro Histórico de Porto Alegre foi alvo de uma grande operação de fiscalização do comércio irregular nesta segunda-feira. Assim como foi feita também uma grande ação de vendas de frutas ilegais ao redor do mercado público. Na primeira etapa da operação, que foi durante a parte da manhã, em frente ao mercado, 679 itens irregulares, incluindo aí bebidas, eletrônicos, vestuário e pelo menos 160 caixas de frutas. Durante a tarde, os fiscais realizaram uma nova varredura, enfim, alguns deles chegavam a expor dos ambulantes seus produtos nas paradas de ônibus ou dentro dos ônibus, enfim. A ideia é evitar
os contrabandos e respeitar aqueles que pagam seus impostos. Porque o comerciante regular que paga impostos, paga tudo, não tem como competir com o preço, né? Não tem mesmo. Magda, só para dar informação, amanhã nós teremos o Réveillon da cidade de Porto Alegre, né? Ao lado do gasômetro ali, vai ser uma enorme festa, mas a prefeitura montou um esquema especial, a Secretaria Municipal de Segurança, o Rafão lá vai levar mais de uma centena de homens que vão estar trabalhando, a Brigada Militar também montou um esquema especial, vai ter uma infraestrutura da EPTC, que também terá um monitoramento com toda a região fechada. Então, as pessoas que vão participar amanhã do Réveillon de Porto Alegre, a gente recomenda que, primeiro, se puder, vá de Uber. Porque mesmo de Uber tu tem que parar uma distância do local. Vai ter que andar, não tem como estacionar lá, não tem como entrar. Carro nem pensar. Mesmo estacionamento longe vai ser complicado, então a recomendação, vão de ônibus, vão de Uber, vai ter linhas especiais de ônibus atendendo a noite inteira ali a região. Então, mas participem acima de tudo, porque vai ter um esquema especial de segurança, a Brigada, a Secretaria Municipal de Segurança. Como o Rafão é trabalhador, né? Estou sempre vendo ele em atividade. Ele é guerreiro, né? Ele é um policial, né? Ele corre atrás. Por que os índices de criminalidade caem no Rio Grande do Sul? Né? Porque o secretário de Segurança, federal, que é o vice-governador, era delegado. A chefe de polícia é uma delegada. Sabe? Aí o Rafão é policial. É aquela coisa, tem que botar alguém para fazer, as pessoas para fazer o que sabem. Imagina eu dar conselhos domésticos aqui. Para fazer gestão tem que ser uma pessoa que entenda, né? Sim, alguém que saiba fazer. Tu sabe, Magda, eu ouvi uma entrevista do Rafão, fiquei tão fortemente e positivamente impressionado. Ele trouxe uma estatística que 80% da delinquência aconteceu em 18 municípios. E os outros 400 e poucos municípios, o índice de criminalidade, e tu fazia uma gestão como se o crime estivesse em todos. Né? E ele fez essa localização, impressionante ele explicando, Vitorino. Ele explicando, ele pegou, ele mapeou, ele disse, o crime 80% acontece nesses 18 e começou a fazer operações localizadas em cima, e os índices são brutais de diminuição em roubos, assaltos, homicídios. É extraordinário o trabalho que estão fazendo. Edemir Simonetti está na audiência, ele que estará, como todos os outros, né, que tem os seus comércios, enfim, ali na orla do Guaíba, também está dizendo que está na nossa audiência e compactuando com as coisas que diz o Vitorino, de pegar Uber, né? Vai ter uma queima de fogos linda, silenciosa. Né? Silenciosa. E, aliás, para aqueles que não vão fazer queima de fogos, ou que vão fazer queima de fogos de artifício no Réveillon, é bom lembrar, o HPS alerta, não pode soltar foguete, fogos de artifício, quem não tem capacitação para fazer isso, não deixa a criança pegar. Aproveita, sabe, o período festivo e se diverte, não transforme a sua passagem de ano numa tragédia. Todos os anos, para a orientação de vocês, o HPS aqui de Porto Alegre registra casos de queimaduras, todas elas originárias da falta de cuidado com os fogos. São lesões com lacerações, 20% de amputações, casos de acidentes com fogos de artifício, 70% das ocorrências são por causa dos fogos de artifício. Então, assim, medidas de segurança. Só para vocês terem uma ideia, 2017 e 2018 houve um registro de 7 e 6 casos, respectivamente, entre 29 e 1º de janeiro, representando uma queda boa nisso tudo, né? Então, vamos cuidar disso. Eu tenho amigos que já perderam o dedo da mão, o dedo do pé, por causa de fogos de artifício. Mas, se alguma coisa acontecer, encaminhe todas as vítimas para imediatamente ao pronto-socorro, que fica ali no Bonfim, ou o Hospital Cristo Redentor, Rua Domingos Rubio, mas o Hospital Cristo Redentor não tem erro. Eu espero que vocês não usem fogos de artifício. Para usar fogos de artifício, quem tem qualificação para fazer. E outro aviso importante também, não pensem que por ser final de ano não vai ter balada segura. Vai ter sim, muita. Vai ter no litoral também, vai ter. Bom, aliás, o primeiro fim de semana foi maravilhoso. Vai ter balada segura no litoral, vai ter balada segura em Porto Alegre. Se você for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Aquele negócio, se for beber, convida a gente, que a gente vai. E falando no litoral... E a gente não deixa você dirigir. Não deixa você dirigir. Isso, a gente vai segurando. A gente funciona de muro pra você. A gente vai cuidar de você. Tem gente soltando fogos de artifício com barulho.
Pois é. É óbvio, né? Tem. É verdade. Nesse final de semana aconteceu em Porto Eu Alegre. escutei também. E com certeza no Réveillon também vai acontecer, porque não adiantou a sanção e tudo da legislação, até porque não tem como controlar, gente. É o que a gente diz, né? Tá, mas aí eu levanto uma questão. Que sabe, em vez da gente sancionar, o governador sancionar a lei impedindo que se solte fogos, por que não sanciona uma lei proibindo comercialização? É isso, a gente já até falou, mas aí... Porque aí você mata no até tem nascedouro. É verdade. Qual é a comerciante que vai vender um negócio que é proibido? Então se faria isso com cigarro também. Mas aí existem os interesses das Os indústrias. impostos. Mas o cigarro, o cara se mata aos poucos, né? Que caiu. O que eu vi, É pra quem não tem Magda, pressa de morrer. o que eu vi foi uma veterinária, como a gente está evoluindo em algumas questões, né? Porque eu de novo lembrei da minha infância, que não faz muito, né, dona Magda? Lembrei da dona Magda, parece... batalhão. Disparava aqueles foguetes e aqueles cachorros, coitados, saíam correndo por rua, assim, e a gente não dimensionava o que era, né? E agora, como se preocupa, e agora eu vi os veterinários estão explicando, ensinando a se botar algodão nos ouvidos dos animais. Isso é uma evolução, eu não se ouvia falar nisso. Tem uma proteção, né? Agora também uma maneira que você amarra, assim, uma faixa no cachorro, que daí os pontos onde ele tem um estresse, pode dar um ataque cardíaco, ele tem às vezes ataque de epilepsia, então os veterinários, vários estão mostrando esses vídeos, claro, não apertar muito, senão o cachorro, né, pode ter um problema respiratório, mas só que os pontos onde ele tem aquela vamos dizer assim, aquele reação, choque, né? O choque. ele tá, então, protegido pelo pano. Chama-se protetor auricular. Auricular, né? Tá, mas esse vai ser do ouvido. Protetor auricular canino. Não, canino. Será que eu não sabia também, aprendi, né? Estou sempre aprendendo, dona Magda. Para trazer para vocês menos aqui. eu arrumar o microfone, mas tudo bem. É que eu não sabia, 4 vezes, o seu Mário fica rindo, 4 vezes mais o que a gente sente. Então, às vezes, a gente se impressiona até para os ouvidos da gente, você se misturar por 4 é o que sofre esse pobre desses animais. Mas nós temos notícias, inclusive, que estão veiculando já de cães que morreram do ataque cardíaco que a Ana está falando. E as crianças autistas. Também as crianças autistas sofrem muito também com isso. E Magda, ainda sobre reino animal. Sim. Meu pai está na audiência, ele disse que jaguané, porque jaguané na fronteira é zurrilho. Ok, é zurrilho. Só como o boi parece um zurrilho, porque ele tem o gambá tem aquela faixa branca nas costas, então o jaguané também é associado ao boi, já que tem características parecidas com a do gambá. Quer dizer, zurrilho e boi é tudo jaguané. Tudo virou assim, é um grande zurrilho. E aonde é que o jaguané entra na moto, na multa da moto? Boa, o meu problema pode ser um zurrilho, pode ser um boi, pode ser um boi. Eu quero saber como é que ele entra na notícia. Por que ele fez um jaguané? Ele quis dar um jaguané, ele quis dar uma enrolada na gente. Tu tá tentando nos enrolar, eu acho que é por aí. Ainda no reino animal. Ainda no reino animal, eu tô com saudade de Chicão. Que barbaridade. Diz que teve um telespectador que ele escreveu aqui, eu esqueci o nome dele, disse que marrento do jeito que o Chicão é, marrento, ele disse isso, mas ele foi visto em Mariluz. Mas não numa boia de pneu. É verdade, Ana. Como é que a gente vai imaginar o Chicão na praia, né? Como será que ele levou a câmera aquela? De trator. De trator? De trator. Mas tu acha que ele ia aguentar uma viagem de trator? Não, ele levou murcho, né? Ele foi de carona, alguém carregou o pneu pra ele. As coisas, sabe? E como é que enche essa câmara de pneu? Se botar o Chicão a soprar, deve ficar pronta a boia em fevereiro. Pro Réveillon de 2020. Réveillon 2020. Carla Krieger. A Carla não tá com cara de bons amigos. Não, o Chicão deve estar fashion lá na beira do rio e tal. Em Imbé. Em Imbé, mas não, ele disse que não é naquela coisa. Em Beverly Hills. Em Beverly Hills. Exatamente. Magda Beatriz, o que eu ia falar mesmo? Não sei, a gente pode passar pro Magda. Magda sempre tem uma coisa. Não, exatamente, eu tava pensando no litoral e tudo mais. Tem um fantasma que perseguiu os brasileiros aí durante os últimos 2 meses e esse fantasma, ele voltou
né? Infelizmente, a cena que foi a mancha de óleo no litoral, lá no Ceará, no litoral oeste lá do Ceará. Algumas manchas de óleo foram vistas na noite de domingo e também na manhã dessa segunda-feira. Já tinha chego algumas manchas e tudo mais, algum óleo nessas praias, mas em outubro, quando chegou, eram pequenas quantidades. Dessa vez, é mais quantidade. Então, realmente foi para análise, para saber se é a mesma que estava chegando desde outubro e tal, mas o que se sabe é que talvez as coisas voltem a atormentar os brasileiros e numa época tão importante que é essa época de verão. Mas, Carla, mais do que a notícia que tu trazes, é mostrar como nós estamos vulneráveis. Não conseguiu se chegar em quem fez um absurdo desse. É impressionante que se botou a Polícia Federal, se botou o Exército, se botou radar, se usou tudo que toda há de mais... Toda a tecnologia que o mundo oportuniza hoje, né? Se selecionou ali 18, 20 navios potenciais e não se chega, não se consegue fazer uma representação. Não se sabe o que tem ainda, né? Quais são as consequências que ainda poderão surgir de tudo isso. Realmente é um fantasma que atormenta todos nós. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Carla estava falando sobre o óleo, né, na praia. E eu quero dizer aos senhores que no osul.com.br, entre tantas informações, está a foto de uma baleia de 11 metros que foi encontrada morta na beira da praia de Tramandaí, no início da manhã deste domingo, na beira do mar de Oásis. O animal que mede cerca de 11 metros, pesa aproximadamente 10 toneladas. Até o final do dia, não sei se até essa segunda-feira, ele não conseguiram tirar. A foto é uma coisa maluca, é um bicho imenso, enorme. O animal corre risco de explodir, eu não sabia. O processo de decomposição gera gases no corpo da baleia que incha e pode romper. Não, e as pessoas aproveitam, isso é muito bizarro, né? Porque elas aproveitam para tirar selfie, ficar horrível, mexendo pobre na do bicho. Não, e isso acelera, né, o processo de decomposição, o processo de emissão de gases e até são tóxicos, dependendo do tipo da baleia. Então, quando a pessoa... É a jubá, aquela que é comum mais. Quanto mais... Eu já vi, assim, crianças, os pais colocam as crianças em cima. Eu fico assim, meu Deus do céu, se agora explode a criança... Explode. www.sul.com.br é o nosso endereço eletrônico das nossas notícias. E o que é melhor, além de você ficar sempre atualizados com notícias locais do Brasil, do mundo, você não paga absolutamente nada. Baixe na plataforma que você mais usa o aplicativo O Sul e você fica em dia com a notícia, Marli Barcelos. Eu estou com uma informação aqui que ela é fantástica. Olha aqui, 98% dos jovens que moram em favelas nunca estudaram inglês ou outro idioma além do português. 79% nunca receberam qualificação profissional. No último mês, apenas 5% dos jovens da periferia foram ao cinema. 11% foram a algum show. Em 2019, somente 4% deles foram a museus. O estudo foi feito em 63 comunidades, em 26 estados e no Distrito Federal pelo Data Favela Instituto Locomotiva. Os dados mostram ainda que hoje há no Brasil 13 milhões e 600 mil pessoas morando em favelas, o que representa, em tese, o 5º maior estado do país em população. No Rio, por exemplo, mais de 10% da população vive em comunidades. Olha, Marli, que informação fantástica. Eu tive acesso a esse estudo e sabe o que me chamou muito a atenção? Que um dos sonhos das pessoas que moram em favela, nos 26 estados, não foi todos, faltou um, mas eles têm o sonho de empreender. Mais de 50% das pessoas que moram em favelas querem empreender para 2020 e muitos deles entendem que 2020 realmente vai ser um ano melhor. Então, a gente percebe que há uma certa expectativa dessas pessoas que estão à margem da sociedade, muitas vezes, não conseguem, às vezes, vivem em situações, a gente não pensa, mas assim, eles não têm um endereço fixo, eles não conseguem pagar uma conta, às vezes eles têm que pegar 2, 3, 4 ônibus para pagar uma conta, eles não têm direito a ter um banco, porque eles não têm um endereço. Então, isso realmente é uma sociedade que luta muito e que bom que eles têm essa... Tem uma frase do Sérgio Porto, do Stanislau Ponte Preta, ele dizia o seguinte:
As pessoas acham tão românticos essas favelas aqui no Rio. Eu quero ver quando isso superlotar e eles começarem a descer. Já começaram. Já começaram. Eu acho que estão descendo há muito tempo no Rio de Janeiro. Mas vocês imaginem só, 98% nunca estudaram uma palavra de outra língua. 98%. 2% apenas tiveram alguma condição de aprender inglês ou espanhol, ou outra língua parecida, sabe? Então é impressionante. Como é que as pessoas querem essa melhora no Brasil? Só dando educação. Quando eu bato aqui, educação, só isso. E começa no elementar, lá na base. Porque se não tiver uma base boa, quando o cidadão chega na universidade, não vai saber aproveitar aquilo que a base deverá ter dado para ele. Agora, Mari e Gustavo, vocês já moraram no Rio de Janeiro. Vocês comentaram e citaram agora o Rio de Janeiro. Acredito que também tem um aspecto da cultura do Rio de Janeiro que também oferece uma certa riqueza, que é a convivência, vou chamar assim, da baixa e da alta cultura. Tudo se intercambia, né? A gente está na praia e a gente está convivendo. Então, talvez essa convivência faz, por exemplo, do Rio de Janeiro uma cidade tão atípica, tão exótica, tão diferente. O maior exemplo disso é o bairro de São Conrado, onde você tem aqueles condomínios, aqueles prédios de apartamentos enormes e caríssimos, convivendo com a favela da Rocinha. E a gente sabe. Aí você vai para São Conrado e você tem os dois universos ali. Ali é um exemplo típico dessa convivência. E o Rui Castro, por exemplo, é um autor de livros que ele estuda muito isso e foi, inclusive, dele essa afirmação que traz esse estudo, assim, sobre o Rio de Janeiro, porque perguntaram a ele o que ele acha se realmente, como o Francis dizia, que o Rio de Janeiro era a cidade maravilhosa até ter perdido a sede do governo federal. E aí ele diz que ele não concorda com isso, porque quando ele foi estudar a história do Rio de Janeiro, ainda nos anos 50, quando se dizia que era a cidade maravilhosa, lá eles também diziam a mesma coisa. Eles sempre falaram mal do Rio de Janeiro, justamente por essa questão de haver tantas sinergias da cultura diferente. O Rio de Janeiro é um estado, uma cidade de extremos, né? É de extremos. Veja você, o Bolsonaro se elegeu pelo Rio de Janeiro. No entanto, o Rio de Janeiro é o berço do PSOL e do pensamento de esquerda no Brasil. É o extremo. Você tem lá os artistas, fizeram agora uma reunião de desagravo, o Green e os jornalistas do The Intercept lá. Não acredito. Tava lá o Wagner, não sei o quê, o Chico Buarque, tava uma porção de artistas lá, coisa e tal. Então, assim, o Rio de Janeiro, historicamente, tem um componente de esquerda muito forte, um pensamento de esquerda muito forte. Repito, é o berço do PSOL. No entanto, o Bolsonaro foi eleito e se lançou pela política lá. Então, é uma cidade, um estado de extremos, né? Veja você, dos 6 últimos governadores do Rio de Janeiro, só um ainda não está processado, porque estava escondido debaixo da mesa. Agora, lá no o Rio de Janeiro... Que era o Moreira Franco. O resto tudo é processado ou preso. Agora, o Rio de Janeiro perdeu muito, porque em todas as cidades do mundo que deixam de ser capital, e Berlim, por exemplo, foi um exemplo, quando virou capital da Alemanha, né, na época depois da Segunda Guerra Mundial, sempre houve uma forma de que essa cidade que deixa de ser sede do governo federal, ela recebe uma contrapartida desse governo. E o Rio de Janeiro nunca recebeu a contrapartida, ela recebeu o governo e atualmente, inclusive, ela é uma cidade que tem muitas pessoas que vivem são funcionários públicos, é uma das cidades que mais tem funcionários públicos e, no entanto, ela nunca recebeu essa contrapartida e perdeu muito com a saída do governo federal, né? Então, é uma cidade diferente no nosso país. Enquanto isso, aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o senhor Ramã de Horizontina desvenda o mistério de Jaguané. O senhor Ramã de Horizontina matou a charada. Jaguané é um adjetivo. É aquele ou aquilo que, ou o que está errado, seja por engano ou má fé. Aleluia! Mas o bicho... Não, o bicho é outra coisa. O bicho é outra coisa. O bicho é do reino animal e o adjetivo é do dicionário.
E o Ângelo disse o seguinte, ó, jaguané é uma expressão que se usa para definir boca aberta, moscão e etc. Já não combina que má fé, engano. Não, mas o motociclista não tinha nada de boca aberta. Não, ao contrário. Ele quis dar uma de má fé. O que está errado. Não, mas por engano ou má fé. Ele quis dar um jaguané na nossa Polícia Rodoviária Federal. Olha, o que eu quero dizer aos senhores que Atualidades Pampa também é cultura. É cultura. Inútil, porém cultura. Boa noite, pessoal. Viu o Chicão passar aqui em Tramandaí de Del Rey lotado. Abraços, Antônio Soares. Esta boa. Eles estão se vingando, hein? Eles vão se vingar agora. É cultura. Bom, as barbaridades que o Chicão fala aqui, ele nunca mais vai ter sossego na vida. Onde ele aparecer... Vamos xingar o Chicão. Não tô passando, não. Vamos xingar o Chicão? Vamos. Vamos, Mário Barcelos. Podemos falar sim dos aniversariantes. Por gentileza, antes que caduquem. Pois é, o primeiro aniversariante de hoje, Rudyard Kipling, o autor do Menino Lobo, Mowgli, o Menino Lobo. Esses livros juvenis são muito famosos. Duvido que alguém, os telespectadores mais antigos, não tenham lido na sua juventude, na sua puberdade, né? Não tenho lido os livros do Kipling, que era um britânico. Outro aniversariante de hoje é Luiz da Câmara Cascudo, que era um escritor e folclorista brasileiro. Gordon Banks. Eu quero ver quem conhece o Gordon Banks. Você conhece? Todo mundo conhece. O maior goleiro da história da Inglaterra, hein? Segurou um chute do Pelé impossível. Uma cabeçada. Tem alguém. Foi a cabeçada a maior defesa da história do futebol. E depois o Groy teve uma defesa parecidíssima, né? Comparado ao Gordon Banks, que comentou a defesa do Groy elogiando pela qualidade do goleiro. Mas a Magda e eu não conheço. Grêmio. Brasil e Inglaterra, 1970, 1-0. A gente não era nascido. Pelé subiu e cabeceou de cima para baixo e foi uma das primeiras Copas que era transmitida ao vivo, 1-0. A Copa foi a primeira Copa transmitida ao vivo, foi uma das maiores defesas que eu vi. Depois a Ana lembra bem, dos 30, 40 anos depois o Groy fez essa defesa também. O Larry Passos era o treinador do Guga, não sei se vocês lembram, ele continua trabalhando, continua em operação. O atleta norte-americano, Ben Johnson, também outra figura muito conceituada no esporte. Ben Johnson não é canadense? Não foi o que se dopou, mano, que perdeu as medalhas. Norte-americano, atleta norte-americano. Ele perdeu as medalhas. O Selton Mello, ator brasileiro, 47 anos. Selton Mello, para mim, é um dos maiores diretores e atores da história do cinema e da televisão brasileira. Tanto é que ele não faz muita televisão porque ele não tem interesse. Ele gosta de cinema, take 1, take 2, aquelas coisas todas que dá um trabalho horroroso, né? Você imagina, com uma câmera só, você corta, dá um take de 2 segundos, corta para o outro, dá um take mais 2 e vai formando a sequência de imagens. É isso aí, são fotogramas. Tiger Woods, jogador de golfe americano, 44 anos, o homem mais rico nos Estados Unidos em termos de esporte. Também a Letícia Colin. Letícia Colin é uma das mais lindas atrizes novas da Rede Globo e das novelas da Rede Globo, né? Essa moça é super talentosa, maravilhosa e está de aniversário no dia de hoje. São os aniversariantes, Dona Magda. Olha rapidíssimo. Só. Conciso, como sempre. Que pouco, né? Conciso. Sem siso. Não é. Conciso é quando tem o dente siso. Sem siso, que é o meu caso, não tenho mais nenhum. É verdade. Por isso que eu não tenho juízo. Entendi. Dona Ana. Bom, vamos falar então de Facebook, porque nós sabemos que agora é um momento onde todo mundo curte as suas férias, então passa mais tempo no Facebook, entra naqueles testes, veja com qual celebridade você se parece, veja qual é o que o seu signo diz sobre a sua pessoa. Só que quando você faz esses testes, você aperta um botão, às vezes nem aparece para você apertar, só aparece ali cookies. Você aceita cookies? Não aceito nada. Então, quando você aceita... biscoito? Mas só que também você libera para que as pessoas... Vamos dizer que tu libera que hackers comam seu biscoito. Pode entrar para facilitar um pouco. Porque o que acontece? O Facebook, no ano de 2018, foi aberta uma investigação nos Estados Unidos, porque, pelo que foi, até hoje na história, o maior vazamento de dados da história da internet.
porque o Facebook, então, conecta milhões de pessoas, mas também tem um banco de dados infinito para as pessoas que querem comercializar coisas ou para as pessoas que querem vender, né, uma ideia para você, que foi o caso, então, da Cambridge Analytica, que é uma assessoria especializada para a venda e ajudar os candidatos a mostrarem as suas ideias para o público. Mas, para isso, eles precisam de algumas informações básicas, como as suas preferências. Bom, se você gosta de armas, então ele vai vender um tipo de ideia para você. Se você não gosta de armas, ele vai vender um outro tipo de ideias para você. Então, é basicamente alternar o discurso conforme a pessoa que o escuta. Então, o Donald Trump, ele tem envolvimento com essa empresa, tanto que o seu agente e também a pessoa que foi responsável pela sua campanha é um dos presidentes, um dos investidores principais desta empresa, e essa grande investigação causou um grande rebuliço nos Estados Unidos, porque Mark Zuckerberg teve que ir até, então, as maiores instâncias da justiça para falar sobre esse vazamento e prometeu, então, que os dados seriam passados por uma nova chave de segurança e as pessoas estariam protegidas. Mas, nesse meio tempo, 87 milhões de pessoas perderam seus dados. Acabaram envolvendo, então, dentro dessa empresa, foram selecionadas para fazer parte desse experimento, sem nem saber o que estava acontecendo. Só no Brasil foram 400 mil pessoas que a gente sabe que passaram por esse constrangimento, porque às vezes tem alguns dados que, por mais que você não revele, você não quer que apareça, por exemplo, dados bancários, cartões de créditos que foram cadastrados em algum aplicativo. Tudo isso pode ser associado a esse tipo de invasão, que não é uma invasão, porque você acaba permitindo, só que o Facebook não avisa que esses dados podem ser, então, comercializados para uma terceira. E, então, quem decidiu isso foi o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estipulou que o Facebook vai ter que pagar 6,6 milhões de reais em multas, justamente para que essas pessoas, então, estejam mais protegidas. Mas o que promete o Facebook ainda não cumpriu, porque muitos hackers afirmam que pode, sim, se encontrar qualquer dado. Se você, então, aceitar um ou outro aplicativo, esses hackers podem entrar e saber tudo da sua vida. Tu nunca fez isso, Ruth? Tu tá tão sisudo, eu fiquei com a sensação de que tu já fizesse isso no Face. Não, dona Laura, não o fiz porque não o sei. Por incompetência. Mas eu fiquei impressionado que a multa que houve nos Estados Unidos também, que foi, porque para nós aqui é um valor alto também, mas houve uma multa milionária nos Estados Unidos, 2,5 milhões, alguma coisa assim, não sei se... E mostra nosso grau de vulnerabilidade, né? Porque a gente vai, pega a gente... Na inocência. Pega uma pessoa inocente, o termo é bom, dona. Pega uma pessoa inocente que nem eu, dona Cara, que não tem a maldade. O senhor é muito inocente. Aceita. Eles dizem, aperte aqui, eu aperto. Aceita aqui, eu aceito. Com qual ator eu sou parecido? Isso. Eu adoro essas coisas. Mas é aí que pega os abobados que nem a gente. Porque quando você aceita fazer a comparação, você automaticamente está abrindo mão dos seus dados, dos direitos da privacidade. Por isso que eu estou dizendo, brincando, a gente é ignorante. Tem muita gente amiga minha que eu achava que era esperta, mandava a mesma coisa assim, quantos anos você... Como é que você seria? Que você tem, né? Se qualquer bobagem dessa. Exatamente, pelas suas fotos, quantos anos você tem, né? Eu faço pouco porque eu não gosto do resultado, mas eu já fiz. Quem você seria na sua vida passada é o melhor que eu vi até hoje, assim. Você aceita o termo e daí aparece quem você foi na vida passada. Agora, E aquele de velho, desculpa, Vitorino, mas aquele que deixou a gente velho... Aquilo eu nunca fiz, porque aquilo alguém me disse que não era pra fazer. Tu que disse. Alguém. Você coloca o teu Porque depois, essas fotos, você abre mão, então, do direito de imagem, então elas podem ser comercializadas para sites. A gente faz isso uma vez e aí fica presa sempre. Pra toda... Mas como é que a gente faz? É só não entrar no app. Só não aceitar. Você coloca não aceitar. Mas porque eu já aceitei. Aí já aceitou. Mas é a foto... tá aparecendo uma propaganda na Rússia lá um dia. Mas é a foto antes ou depois? Depois. E dona Ana, podem pegar a minha expressão e colocar no outro corpo? Um jaguané. Ele tá chorando aqui. Fala, você Não, é que eu queria levantar uma questão interessante que a Ana falou aí. Deixa eu pegar o outro lado da moeda. Tá. Quanto vale um banco de dados desse? Muito. Por isso que foi pouca instituições mundiais, sejam bancárias, sejam... Por exemplo, um banco de dados desse na mão da... Como é o nome daqueles chineses que tem um negócio de vendas na internet? AliExpress. AliExpress. Quanto vale esse banco de dados na mão do AliExpress? Mandando anúncio para você todo dia.
Então, assim, eu não tomaria o Facebook por coitadinho nessa história, não. Não, muito pelo contrário. Não, mas não. Tanto que eu tô você achando não eles paga muito o safados. Facebook. Eu gostaria, inclusive, de falar com o Facebook para dizer para ele que ele é safado. Dizer pro seu Facebook lá, pra ele Seu prestar atenção no Facebook, eu serviço. esperava isso do senhor. Seu Facebookerson. 2,58 milhões foi a multa aplicada para eles nos Estados Unidos. Fui fazer a pesquisa. Não pode falar mais. Não, eu só queria dar meus parabéns ao Papa Francisco pelo depoimento, né, que ele fez no que diz respeito aos jovens, às famílias de hoje. As famílias de hoje que ficam usando o celular, que não tem mais conversa. É verdade. Ele fez esse apelo, disse, olha, na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café da manhã e tal, deixe um pouco o celular, conversem com os filhos conversem com os pais, com os amigos, que não há mais esse contato, essa intimidade. Tudo, as pessoas ficam ali almoçando com o celular, olhando, digitando, fazendo coisa parecida. E parece que o Papa resolveu falar a respeito disso com muita propriedade. Eu fiquei muito contente que ele tenha notado isso, que ele tenha passado esse conselho, embora eu acho que ele está chovendo no molhado. No molhado, é verdade. O que foi, dona Ana? Não, aqui às vezes a gente olha, né? E é importante você revisar a sua questão de segurança, porque você nunca sabe, às vezes você há muito tempo colocou um aplicativo na sua lista e você pode excluir, então, nas suas configurações de privacidade. Mas ainda sobre o Papa também, o que viralizou neste Natal foi que ele aceitou uma bênção de um xamã, então, de outra religião, então ele aceitou passar por esse ritual xamânico, onde ele foi abençoado por fiéis, né, que estavam lá, levaram esse grupo de xamãs, ele aceitou, e também ele que esteve recentemente no mundo asiático, ele ganhou uma vestimenta de anime, com algumas palavras, assim, alguns desenhos, assim, aqueles desenhos japoneses, assim, então fizeram especialmente para ele e ele usou. Então é aquela ideia do Papa Pop. Esse é um Papa Pop. Olha, falando nisso, Sharon Stone foi bloqueada num aplicativo de namoro e está reclamando nas redes. Que acharam que era fake. Acharam que era fake e não era. Fizeram um fake, uma coisa assim. Tinha um fake. Mas só que bloquearam. Aí ela se disse, não, mas eu sou eu. E aí acharam que era fake, que era alguém fazendo brincadeira com a imagem dela. Tá feia a coisa, né? Tá feia. E ela, já vou, você quer encontrar a Sharon Stone? Ela entrou no site de namoros, @Bumble. É isso assim que lê? Escreve Bumble, é Bumble. Bubble. Não é Double. Bubble, @Bubble. E aí excluíram a conta dela. E ela escreveu, @Bumble, eu estou sendo discriminada, não me expulse da colmeia, escreveu ela. E aí os caras pediram desculpa, eu não sei se ela já resolveu a vida dela. Será que isso não é publicidade? Não, acho que não. Acho que não. Ela não precisa. Eu não duvido. Não, pro aplicativo. Pro aplicativo. Porque a gente aí fica interessado. Não, pode até. Porque imagina aparecer a Sharon Stone lá. Olha aqui, sua conta foi bloqueada porque recebemos vários relatórios sobre seu perfil ser falso, é o que dizia a mensagem. Mas quem olha, ninguém vai ver. Vai achar que é fake, né? Até porque, olha assim, agora falando no aplicativo aqui no Brasil, não nos Estados Unidos, mas... Que dureza um aplicativo desses, né? Eu andei olhando um aplicativo, não sou eu que estou no aplicativo, eu andei olhando o aplicativo de uma outra pessoa que está na faixa etária dos 20 aos 30, quer dizer, deveria ser uma maravilha, né? Estar numa glória de vida. Não, gente, tem cada figurinha assustadora. Eu tenho umas pessoas lá com os probleminhas também, que fiquei recentemente soube, assim, de pessoas que passaram por poucas e boas, assim, com pessoas o Chicão não tá nesse tipo de coisa. Perigo esse aplicativo, porque eu acho. Não sabe a origem, de onde vem. É aquela coisa do passado que o pai perguntava assim, qual é o sobrenome? Pra ver se conhecia a família. Mas que família é esse rapaz? Que família é esse rapaz? Agora, esse aplicativo não tem. Eu tô brincando com relação ao sobrenome, mas é uma coisa bem complicada. Cara, eu já fui várias vezes diferente. até o local onde a minha amiga teve o primeiro encontro com... Daí a gente vai entre 3 amigas, claro, a amiga tem um encontro, nós ficamos numa mesa assim, fazendo cenografia, tem que ser num lugar público e as outras ficam atrás. Mas mesmo assim, mesmo com o primeiro encontro seguro, tu não tem como saber se o cara não Mas é claro, não, mas pelo menos não é um maluco que te dá um golpe, põe uma coisa com a bebida, porque eles gostam de botar coisa nas bebidas da gente, aí a gente fica meio... não, é muito complicado. É só por isso que eu não tenho namorado. Mas eu tô dando cada gaitada, eu tô achando que eu tô na sala da minha casa. E o golpe da bebida pra mim não precisa botar nada, é só me dar um travesseiro pra ver o que eu...
Pra me botar pra dormir, não sabe medir com medida nenhuma. É só me dar um travesseiro e vou ver que é bom pra gripe. Não, eu já sou dura na queda. Nem com remédio pra dormir. Eu dou uma bordoada e a pessoa consegue dormir. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Já é quase o final do ano, né? Mas nós, neste dia 31, estaremos aqui ao vivo, em cores, junto com vocês para fazer essa passagem de ano também. Não esqueça, o sábado é dia de melhores momentos do Atualidades Pampa. Um beijo grande para vocês e até esta terça-feira, depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.